Olá! Eu fiquei meio perdido, que vocês perceberam, mas não tem problema, porque hoje aqui no programa tem um psicanalista, que não é a mesma coisa que psicólogo, que vai ajudar a colocar a gente na linha também para falar do livro dele, o primeiro livro, na verdade, chamado O Autor. E na semana da Feira do Livro, Feira Internacional do Livro, nós temos que trazer escritores, escritoras, para falar dessa importante feira que faz a diferença, vai muito aluno, toda a comunidade e é fundamental na nossa cidade essa feira também. Para falar disso e muito mais, está ele aqui comigo, João Lister. Prazer ter você conosco. Tudo bem, querido? Prazer é meu, Fábio. Fábio Sardinha, né? Eu acho que é da maneira que você é mais conhecido. É mais né? conhecido. É mais conhecido. Então, é um prazer imenso e um desafio. Eu tenho dito isso, que falar sobre psicanálise num órgão de comunicação de massa, muitas das vezes tem uma dificuldade grande, mas vamos fazer isso. Não, vamos aproveitar, a gente está batendo um papo aqui, né, nos bastidores, sobre essa diferença, né? Muita gente, eu mesmo tenho essa dificuldade até compreender. O psicólogo, do caso seu, né? Que no caso não é a mesma coisa que psicólogo. Qual que é a diferença? Não são profissionais que atuam com saúde mental, assim como psiquiatra também, Certo. que trabalha com saúde mental, mas tem planos de atuação distintas, né? O psicólogo está lá mais próximo das questões comportamentais e o psicanalista não. O psicanalista ele vai um pouco mais a fundo, ele busca o que está mais escondido, aquilo que nós chamamos de inconsciente. E nesse inconsciente seria, na verdade, aquilo que a pessoa traz e não consegue acessar e que influencia, por exemplo, a sua atitude no dia a dia? É isso? Exato, né? O inconsciente tem essa característica, nós temos dificuldade de identificá-lo e com isso nós sofremos um pouco, porque quando você não conhece a causa do seu sofrimento, a causa que te leva a ter angústia, a ter ansiedade, isso é mais difícil de ser resolvido. Então, acessar o inconsciente, acessar as questões que te machucam de alguma maneira é muito importante. E nós vamos, através do divã psicanalista, tão conhecido divã, né? Vamos fazendo essa questão de auxiliar analisando a acessar o seu inconsciente e poder ele próprio, ao tomar consciência das suas questões, ele próprio se resolver. Ô João, e todas as pessoas têm algo a ser colocado para fora? Vamos falar assim, é possível generalizar? Todo ser humano tem algo que ele não compreende, que precisa desse encontro, talvez, com um psicanalista como você, para poder entender? Sim, essa é uma outra confusão que nós fazemos, né? Nós achamos assim que isso é só coisa para pessoas que estão muito adoecidas, né? Muito depressivas, ou aqueles que têm transtornos muito profundos. Outros até, não conhecendo, os mais leigos, não conhecendo exatamente essa questão da saúde mental, aí fala assim, isso é coisa para doido, isso é coisa para louco, né? E não é exatamente isso, né? Todos nós temos esse debate entre o inconsciente e aquilo que está na sociedade, que a gente chama de superego, né? Que é a sociedade pressionando esse inconsciente no sentido de colocando nele amarras morais, né? Amarras sexuais, amarras de toda espécie religiosas, e com isso ele fica meio que perdido. Ele tem o que nós chamamos de neurose, que é exatamente uma pressão que lhe faz sofrer. E isso é negociado com aquilo que nós chamamos de ego, né? Aquele que está consciente, a parte consciente vai ser o negociador entre a sociedade e o inconsciente do sujeito, da singularidade da pessoa. No caso, vamos citar um caso que, por exemplo, tem seres humanos na nossa sociedade que têm dificuldade em lidar, por exemplo, com pessoas LGBTQIA+, que são homofóbicas, têm ódio. Apesar que o Brasil é o país que mais mata, né, trans do mundo, né, muita violência, quem, né, se identifica como homossexual. E eu já percebi
sei se está errada a minha avaliação, não sou um psicanalista, mas eu tenho a impressão que aquele sujeito que tem muita raiva do homossexual, eu começo a perceber que tem algo no seu interior, na sua essência, que de fato o leva também a querer ser homossexual. E por não ter coragem de se assumir, ele talvez extrapola isso com essa violência desmedida com quem é homossexual ou até com as mulheres. Essa minha avaliação, ela está equivocada? Ou você já também tem essa observação nas clínicas, nos seus atendimentos, vamos dizer assim? Na verdade, Sardinha, o que ocorre conosco é o seguinte: quase sempre nós manifestamos exatamente isso, aquilo que está recalcado em nós, né? Então, nós produzimos e nós externalizamos quase sempre algo que nós mesmos carregamos, não é mesmo? Então, e nós falamos isso como você coloca de uma maneira como assim, alguém que está na condição de homoafetivo, então ele está querendo criticar o outro. Isso. Como se isso também fosse algo um tanto quanto pejorativo. Mas nós temos que esclarecer que não é, que esse é um ato da personalidade. E nós lutamos para isso, nós lutamos para que a personalidade real, aquela que é sua, verdadeira, aflore, independente de qual é a sua, que personalidade é essa, né? Porque nós somos muito pressionados pela sociedade. Isso pode, isso não pode. Nós, de uma maneira subliminar, a sociedade vai nos normalizando, nos colocando normas sem que nós padronizando, sem que nós percebamos. Mas, de repente, nós, às vezes, acordamos e falamos assim: esse não sou eu. Esse não sou eu. Então, eu quero me manifestar, a minha opção é LGBT, é ser gay. Então, essa é a sua personalidade e ela está bem correta, não há nada errado nisso, né? E quem o critica, na verdade, ele pode sim ter algum recalque nesse sentido, mas ele também está num processo de luta de se autoconhecer, né? Porque quando você não tem um profissional que o auxilie, que de alguma maneira vá ajudar a aflorar o seu inconsciente, você vai aos poucos se relacionando com a vida, com as condições da vida, e essa vida vai te ensinando um pouco sobre isso, até o momento que isso aflora, né? Popularmente se diz, saiu do armário. Isso. Mas isso não é nada de pejorativo, isso é nada mais, nada menos do que a possibilidade de alguém deixar a sua personalidade verdadeiramente aflorar. Eu Agora, com relação a quantos anos você já está atuando já na área de psicanalista? Na verdade, eu estou me lançando psicanalista. Eu tenho minha atuação na advocacia, né, já de muitos e muitos anos, e nos últimos 10, 15 anos da minha vida eu venho estudando, né, a psicanálise e resolvo me lançar agora na psicanálise clínica exatamente com essa obra, com esse livro que eu irei lançar. O Espelho. O Espelho, as neuroses sociais do século XXI. Então, é a partir dele que eu estou me abrindo, me colocando para a sociedade, né, nessa nova função, nesse novo posicionamento. Mas sem, é claro, evidentemente, deixar de fazer a minha advocacia, que é uma advocacia que eu já faço e trabalho nela há mais de 45 anos, né, que eu tenho o exercício dela e vou continuar da mesma maneira, mas vou atender também na psicanálise. E quais são as neuroses do século XXI, conforme o livro aí, né, que você está lançando, O Espelho? Eu diria que a maior neurose do século XXI é o sucesso, não é? Nós vivemos numa sociedade hoje que nos pressiona muito para o sucesso. Todo mundo quer ter o sucesso. O que seria esse sucesso? Pois é, essa é a questão, porque o sucesso não é igual para todo mundo. Cada um... Não é um padrão, né? Não é um padrão. Cada um tem um modo de se sentir bem-sucedido. Bem-sucedido. E muitas das vezes isso não tem nenhum vínculo
patrimonial, nem financeiro, né? E nem mesmo de status dentro da exposição de poder, não é mesmo? Então, muitas das vezes, para alguém, o sucesso é algo muito simples, é algo muito simples. Entretanto, a nossa sociedade como um todo diz: você precisa ser sucesso, você está errado, você precisa de alguma maneira vencer na vida, né? E o vencer na vida e o sucesso que se discursa por aí é exatamente aquilo que se normalizou, né? Normalizou na sociedade como algo que deva se chegar, se conquistar. Mas muitas das vezes não é o que o ser gostaria de que fosse. Então, é essa distância entre o que eu sou verdadeiramente e o que os outros desejam que eu seja é que me faz sofrer. É que eu vou ter angústias, é que eu vou ter ansiedade, é que eu vou, de alguma maneira, fugir de quem eu sou para tentar ser o outro. Esse ideal de sucesso, ele não está muito ligado também quando a gente vê numa sociedade capitalista, né? Numa sociedade que é muito a sociedade do ter. Então, ter é considerado algo importante, né? Ter imóveis, ter carros, as mídias, né, comerciais estão sempre querendo te vender algo. E como esse algo não é algo para te saciar a necessidade, ela traz ali, está imbuído naquele negócio, desde o hambúrguer até um carro, um estilo de vida, né, uma realização, uma felicidade. Então, não se vende carro, se vende, na verdade, felicidade, né? Condição de ir para a praia, essas chamadas, né? E esse ideal de felicidade não tem um padrão também que seria o homem ou a mulher, no caso, ser rico ou ser rica, ter a sua família consolidada, padronizada, né? Esse não seria o ideal do sucesso que está mais, vamos falar assim, mais padronizado? Olha, nesse estudo que eu proponho, né, eu entrego, na verdade, o livro é um estudo, é uma investigação. É uma investigação. Eu vou oferecer ao leitor uma rica tapeçaria de pensadores, né? Desde o pai da psicanálise, que é Freud, aos outros pilares. Por exemplo, Lacan. Lacan é um dos grandes pilares da psicanálise, né? E ele vai exatamente trilhar por esse caminho que você levanta agora, né? Ele vai fazer uma crítica profunda ao neoliberalismo, né? Por quê? Porque, como Freud havia pensado que a neurose nasce de uma repressão direta, moral ou religiosa, já no caso de Lacan, não. Lacan ele vai melhorar um pouco esse conceito e dizer o seguinte: olha, ela vai nascer da falta. Falta do quê? Da falta constitutiva do ser. Quer dizer, quando ele nasce com uma falta existencialista, e vai em busca de preencher isso olhando para o outro, olhando o comportamento da sociedade, e vai tentar, de alguma maneira, atender aos anseios da sociedade, ao invés de procurar atender os seus anseios, né? E com isso ele cai naquilo que o capitalismo, o neoliberalismo oferece como nunca. É o consumo. Que é o consumo. E esse consumo é desenfreado, né? É como que se eu consumisse isso, eu então vou preencher a falta. Se eu consumir aquilo, vou preencher essa falta. E assim vai sucessivamente, infinitamente. E assim também são os vícios, né? É o vício em droga, é o vício em bebida, né? Os vícios em jogos. Da mesma maneira. E assim, mas quando um ser humano nasce, ele é uma folha em branco ou ele já traz em si alguns elementos que constituem sua personalidade? Pois é, você aí já está extrapolando, digamos assim, o conceito científico, né? Eu, particularmente, né, sou espiritualista. Eu vejo que muito antes do ser, né, ele já está constituindo. Tem um personagem machadiano, né, Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele, num trecho
dessa obra ontológica do Machado de Assis, ele diz assim: minha mente debruça sobre o trapézio do meu cérebro, fazendo uma separação entre o biológico, o cérebro, e a mente, que parece que, ao debruçar, está fora do corpo. É profundo. Não é mesmo? Então, esse debate da existência de que a mente não é alimentada tão simplesmente pela ação bioquímica, né, neurônios, mas que a mente recebe outros estímulos, eu creio nisso. E essa questão de que ela recebe estímulos externos, né, pelo menos o da sociedade, para Lacan, o sujeito ele vai iniciar o seu inconsciente quando ele toma contato com a linguagem, com a escrita, com tudo aquilo que culturalmente vai começar a habitar o ser, né? Mas essa é uma questão filosófica profunda, né? Se ele já tem alguma questão constituída anteriormente ou não. Mas é engraçado que eu, como diretor de escola, como professor, eu analiso as famílias que têm muitos filhos, né? E a criação, em tese, é a mesma. Só que é impressionante. Cada um tem a sua personalidade. Então, assim, isso me leva a crer que se fosse uma folha em branco, vamos dizer assim, aquela criança, todos deveriam ter o mesmo comportamento. E não tem. Então, algo acontece que esse ser humano já tem uma tendência a ser mais ciumento, ou a ser, né, mais exaltado, ou mais tímido, que eu também não sei explicar de onde que vem. Mas é engraçado que eu tenho essa percepção no meu trabalho mesmo. Então, essa sua percepção é correta, né? Todos nós percebemos, e isso tem um nome muito clássico, chama individualidade. Exato. É personalidade, né? É a singularidade. A psicanálise, tantas vezes combatida por outras ciências, às vezes, querendo cobrar dela uma postura mais científica, né? Métrica. Olha, eu preciso, né, nós pegarmos, por exemplo, a DSM-5, que é o manual de condutas de transtornos mentais, né? Nós vamos verificar lá que na descrição dele não tem nenhuma conduta descrita como biológica, são todas comportamentais. Todos os transtornos são comportamentais. Mas como tratar algo comportamental quando a pessoa é um indivíduo? Como é que eu vou tratar pessoas em bloco ou de padrões pré-definidos quando eu tenho a individualidade? Então, a psicanálise, ela vai nesse sentido, e por isso ela difere das demais outras ciências da saúde mental, exatamente por isso, porque ela considera o indivíduo um universo único, singular, não tem, como um universo dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Poético também. João, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Sucesso na Feira do Livro. Vou ver se eu consigo ir. Fala novamente aí a agenda para quem está nos assistindo. Olha, nós vamos aguardá-los no dia 5 de setembro e será das 18h30 às 21 horas no CCP. É o Centro Cultural Palace, ali na Esplanada, do lado do Teatro Pedro II. Nós estaremos aguardando vocês para o lançamento desse livro, O Espelho, a investigação das neuroses sociais do século XXI. E eu gostaria muito de contar com todos os seus, a toda a sua audiência. Muito obrigado, meu querido. Volte sempre. Depois quero marcar uma consulta com você, que todo diretor, professor, precisa fazer uma consultinha no psicanalista de vez em quando. E dirá no psicólogo e no psiquiatra também. Estamos à disposição. Obrigado, viu? Pessoal, agora fique aí, chamada do programa. Vamos falar agora do Memorial Madre Maurina Lar Santana. Está comigo aqui o Vanderlei Cache, já está aqui no estúdio para falar como que está a sua ocupação. Então, espero você aí. Voltamos agora para falar da ocupação, que já é notícia na cidade há mais de uma semana, do Lar Santana, né? Um local histórico da nossa cidade. Muitos que nos veem nesse momento já passaram por ali, senhoras. Minha mãe mesmo, de domingo, ela me conta que passava as tardes ali com as freiras, que tinham atividades para as crianças,
E o Lar Santana já está abandonado há décadas, né? Com promessas e promessas de um lado, de outro lado, de tentar ocupar aquele espaço com secretaria, enfim, e nada foi feito. A não ser, é claro, que um grupo, né, de pessoas preocupadas com a história da cidade resolveram ocupar aquele espaço para chamar a atenção da administração com relação à destinação, né, da memória importante, o que aconteceu naquele espaço que faz parte da história da cidade. Está aqui para falar desse assunto, ele que é advogado, Vanderlei Carte, muito obrigado pela sua participação e para falar, né, sobre essa ocupação que hoje toma a notícia da cidade de forma geral e quais são, né, para quem está nos assistindo nesse momento, a intenção de vocês. Conforme a introdução aqui, é isso me chamar a atenção para a importância do resgate da memória? Muito obrigado, Sardinha, por tuas palavras, pela abertura do teu programa. O que acontece é que o Lar Santana, aquele prédio, está abandonado há muito tempo. E o que acontece nesse abandono, o prédio começou a se deteriorar. As pessoas entraram para furtar cabos, torneios, tudo que é de metal. Hoje o prédio não tem nada que o guarnecia de metal. Nós temos algumas imagens que fizemos lá, vou pedir para o Bruno. Bruno, pode passar as imagens, por gentileza? Aí, isso ali, ó. Vamos falar. Aí é a parte de cima Sim. do Lar Santana? Exato. E ali seria as salas de aulas, né? Isso, porque o Lar Santana, além de ser um convento, ele foi um orfanato e foi um colégio também. Né? Hoje foi muito interessante, eu passei por lá, e uma senhora que foi aluna... Olha lá. É uma espécie de sala de aula, né? E ali... Essa é a parte de baixo. Essa é a parte de baixo. Isso. É a parte de baixo. Tem um pátio enorme, né? Uhum. Aí é onde era a cozinha, né? Isso. Que vocês utilizam, limparam, né? Olha lá, aí a cozinha. E se for ver pelo grau de abandono, até que tá mais ou menos, né, Vanderlei? Não tá mais ou menos, Sadinho. Porque tá com piso, a gente, sim, ao que nós tivemos um engenheiro, né, ligado a nós, fez uma vistoria, né? Então todos os espaços que estão sendo ocupados estão seguros. Mas o que acontece? O prédio está abandonado e não se fez nada. E o que a intenção do grupo, né? E eu faço parte desse grupo, eu sou militante da Unidade Popular, nós ocupamos por duas finalidades. Primeiro... Essa é a parte de cima, né? Sim, a parte de cima. Aí era a capela. Aí era a capela. Olha a tristeza. Então você tem um altar ali. Ali é um altar. E atrás do altar, o sacrário. Que não existe mais. Só existe o local onde se no coloca. ponto mais alto do imóvel. Isso, lá, ali na sacadinha na frente da entrada. do prédio. Isso, ali é a entrada, né? Vocês colocaram Sim, ali faixa, o memorial, né, de resistência Madre Maurina. A Madre Maurina morou aí por quanto tempo? Eu não sei por quanto tempo ela morou, mas ela foi Madre Superiora. E isso é muito importante, porque, tentando voltar... Olha, aí tem um nome das freiras que usavam ali, né? Que até a gente notou lá. Exato. Aí ali você tá ali, tem todo o equipamento de segurança, né? É a parte de cima ainda, né? Isso, essa é a parte de cima. Olha só, um espaço enorme, né? Que daria para ser uma escola com memorial. Olha só como que tá. Tudo caindo, hein? Olha ali. Olha que esse salão, né? Aí é um tipo um salão, né? Para reuniões, provavelmente. Na verdade, não. Eu tive hoje com uma professora, com uma senhora que estudou aí. Aquilo era um quarto coletivo das freiras. Quarto coletivo. Isso. Olha só, aí outro espaço também. Olha lá, com balcões. Uma estrutura impressionante mesmo. São 85 cômodos, Sardinha. 85 cômodos. E isso hoje faz parte do patrimônio da prefeitura. Sim, ele foi passado para a prefeitura numa permuta, que até causa muita estranheza essa permuta, né? A gente pode falar disso daqui um pouco. Olha, aí é uma parte do fundo, né? Isso, é a parte, essa área separa dois pedaços da parte de cima. A outra parte que você estava mostrando até agora é onde as freiras ficavam, né? E as pessoas não tinham acesso. Essa é a parte dos alunos, onde eles dormiam. É a parte dos alunos. Isso. Porque era um colégio interno também. Isso, exatamente. Onde moravam ali, né, o pessoal que estudava ali na Vila Tibério, né? Olha só, enorme, enorme. Os banheiros, o estado dos banheiros. Teve furto, né? Teve todo esse processo aí, gente entrava lá, né? Porque você estava me falando, olha o pátio, olha o tamanho desse pátio.
Quem passa ali né, de frente ali não tem noção do tamanho que é esse lar, né? Já um lar chamado Lar Santana, que servia ali para a Igreja Católica, as freiras, né, faziam um trabalho ali junto à comunidade por décadas e décadas. Ali é ainda a parte de cima, né, Vanderlei? Ali, ó. Sim. Telhado caindo, algumas partes. E ali onde era, né, que você bem falou. Essa é a parte do forro de PVC. Nós, inclusive, conseguimos autorização do Compac para tentar retirar isso, já que ele não faz parte da original do prédio, né? Original do prédio. E nós estamos uma tentativa de limpar e fazer uma primeira missa ali, Sarginho. Olha aí lá, é ali que era. Isso, exatamente. Ali que ficava o sacrário, né? Que onde, o sacrário, para quem não sabe, é onde guarda as hóstias, né? Isso. Aí são as imagens lá desse abandono, né, Vanderlei? Na verdade, não é só um abandono, sabe, Sarginho? Esse prédio passou para a prefeitura com o único intuito, aparentemente, de promover uma permuta entre áreas. Essa área foi entregue por um grupo de construtoras à prefeitura, e a prefeitura cedeu a essas construtoras uma área de 15 mil metros quadrados, naquela área que vai para Bonfim Paulista, onde hoje tem grandes condomínios de luxo. Então, quando a prefeitura recebe e fica com esse imóvel, ela não tem uma razão para ficar com esse imóvel. Então, por isso, eu imagino, o abandono. Como é que você recebe um prédio desse tamanho, mas você não tem ideia do que fazer com ele? E esse prédio era de algumas construtoras, é isso? 2 construtoras. Você tem o nome das construtoras? Eu tenho... Está na lei, na lei complementar que fez essa permuta, existe. Que gestão foi? Da Civera. Em gestão da Civera. Isso. Foi passado, então, para esse grupo de empresários, uma área ali próximo do Bonfim Paulista, né, valorizada. Em troca, alguns imóveis foi passado para a prefeitura. Exatamente. E um deles é esse espaço. Não, esse imóvel, foi basicamente esse imóvel. Só que foi esse? passado, só esse? Só esse? Só esse. Por todo aquele espaço ali que hoje é o mais valorizado? São 15 mil metros quadrados que foram passados em permuta, né? E segundo a avaliação que eu obtive e recebi hoje a informação, o metro quadrado desses terrenos por baixo, R$1.000. Então a gente está falando de 15 milhões de reais que foram trocados pelo Lar Santana. Pelo Lar Santana. Sim. Nossa, e a Câmara no período parece que não teve nenhum tipo de um olhar mais apurado, né? Porque tanto tempo passou e agora vocês chamando essa atenção chegaram até essa informação, que eu acho que é uma informação, né, que deve ser chegada até o Ministério Público, talvez, não é, Vanderlei? Não sei, provavelmente, né? Apesar de ser um ato já consolidado, né? Mas eu acho que deveria pelo menos ser aludido e ser falado, porque é muito fácil, né, a gente sempre culpabilizar uma pessoa, né, que a gente poderia falar qualquer coisa, e eu não estou aqui dizendo que foi ilegal, não. Não, sim. Entende? Eu não estou falando de ilegalidade. Eu estou dizendo que responsabilizar uma pessoa, a prefeita da Civera, mas enquanto todos os vereadores, claro, né, ou quase todos os vereadores, também, né, promulgaram e aceitaram fazer a promulgação dessa lei. Sim, passa pela Câmara, exatamente. Não é uma lei que saiu da cabeça E dela. muitos que estão aqui hoje estavam desde aquela época também. Diga-se de passagem, né? Porque tem gente ali que está há mais de 3, 4 mandatos. Então, continuam lá também, né? Há muito tempo. Mas então você percebe, Sarginha, como foi importante essa ocupação. Porque ela traz, primeiro, levantamos essa informação. Eu acho que pouquíssimas pessoas... Eu não sabia. Sabiam. Pouquíssimos sabiam. Segundo, estamos conseguindo chamar a atenção, né, da sociedade ribeirão-pretana, e imagino que da prefeitura também, ao que estava acontecendo nesse lugar, e o que está acontecendo, o local de abandono. Mas quando eu falo de abandono, eu não falo só do prédio. Porque do prédio, sim, por si só já seria uma tristeza. Mas tem uma tentativa de apagamento da história que ali existe. Para quem não sabe, eu sei que você é um conhecedor profundo de história, mas para quem não sabe, aquele lá, um grupo de estudantes imprimia um jornalzinho, né, chamado O Berro, e que combatia, que criticava a ditadura militar. E por esse jornalzinho, os estudantes foram presos, a madre foi presa, foram torturados, a madre foi ser viciada nos porões da ditadura, e provocou, isso teve muita força. O bispo, à época, o Dom Felício, teve a coragem de excomungar esses 2 delegados que prenderam a freira e barbarizaram,
né? E depois, essa ação provocou o próprio Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que como arcebispo daqui do estado de São Paulo, né, começou a encampar essa luta também, denunciando os crimes e as torturas que aconteciam ali na ditadura. O que aconteceu com a Madre Maurina foi em Ribeirão ou no Doicode, em São Paulo, você sabe? Começou aqui. Mas a parte mais bárbara da Aqui. servícia foi aqui. Foi aqui. Foi com policiais da época daqui e o delegado daqui também. Delegados daqui, inclusive o próprio Fleury também veio para Ribeirão Preto. Né? Porque realmente eles acharam que haviam descoberto uma grande organização. E a mídia, como sempre, sabe, Sarginha, o que ela faz? Começou a depreciar a imagem da Madre Maurina, dizendo que a Madre desviava alimentos do convento e das crianças para a guerrilha. Aquelas pessoas que estavam fazendo o jornalzinho eram estudantes de classe média de Ribeirão Preto. Ninguém precisava de comida ali. Né? Então não existiu esse desvio de comida. Mas isso, né, de alguma forma, legitimava e criava uma ideia de legitimidade as torturas e a prisão da Madre. E muitos empresários que doavam alimentos para as crianças do lar cortaram o envio de alimentos. E durante quase um mês, os militares permaneceram dentro do convento. E as meninas iam ao banheiro acompanhadas deles, durante quase um mês. A irmã superiora, que foi indicada para ficar no lugar da Madre Maurina, né, mudou o quarto dela para perto das meninas, com medo que os próprios militares cometessem alguma violência contra elas. E com razão, né? Porque o que mais se cometeu nesse período foi estupro, né? Todo estupro é covarde, mas o cidadão com a farda representando o Estado, né? O Estado praticando, né, de fato ali barbaridades, né? Em nome da lei, que na verdade não tem legalidade alguma, né? Não. São atrocidades e barbaridades. Nem legalidade, nem legitimidade, né? Nenhuma, exatamente. E até por isso que eles se organizavam para tentar, né, até de forma armada, para enfrentar uma ingerência, né, do próprio Estado contra a população. Isso até é compreensível, né? Desse E é muito período. claro. Então a gente tem uma noção do que poderia ter acontecido no dia 8 de janeiro. Né? Exato. Exatamente. As pessoas, às vezes... Aqui teve nos quartéis aqui, né? Nós tivemos aqui, teve ocupação, né? Aquela vergonha toda, mas o pessoal não tem vergonha de fazer isso, né? Não sei que mundo que vivem, na verdade, né? O pessoal que reza para pneu e por aí vai, né? Enfim. Mas vocês, dentro dessa ocupação, o objetivo, então, é chamar a atenção devido ao abandono, né? Mas existe alguma possibilidade, vocês aventam a possibilidade de ser feito algo pela administração atual? Sim, nós imaginamos que haja essa possibilidade. Inclusive, estamos criando uma entidade, um instituto, para tentar fazer essa gestão desse prédio. Né? Porque, assim, Sarginha, se a gente não preservar a história, né, e a história do povo de Ribeirão Preto, a história de quem lutou, o que vai sobrar de nós? Isso não é inadmissível. E a gente tem um apagamento constante das lutas que existiram aqui em Ribeirão Preto. Por pouco, né, conseguiu-se salvar há 25 anos o que foi o Memorial da Classe Operária. Hoje, Exato, ao GT. Lá na José Bonifácio, 59. Isso, exato. Então é uma tentativa, sabe, seguida de tentar apagar a história das pessoas que resistiram à opressão dessa cidade. E dos oprimidos, né? Sim. Portanto que você, nessa região aqui nossa, Nordeste Paulista, você quase não acha resquício de escravidão. E teve, a gente sabe que teve. Mas, né, de forma muito oportunista, os latifundiários da época sumiram com qualquer tipo de possibilidade, né? Então, as senzalas, o que comprovavam de fato, né, todas as barbaridades contra os negros e negras, os fazendeiros, né, acabaram aí, né, desaparecendo. Sim. Né? E a par disso, só, Sadinha, mostrar que outro intuito, né, que a ocupação vem mostrando é o quê? Abrir o espaço para a sociedade de Ribeirão Preto, para o entorno do lar. Então, atividades estão acontecendo diariamente, cotidianamente, com os portões abertos para que a população se aproprie, se assenhorie de um espaço que é dela. Claro. De um espaço que é dela. Até porque é da prefeitura, então, do espaço. Porque agora, sim, eu estive lá para, né, conhecer, inclusive espaço que eu não conhecia, dialogar com vocês.
E eu percebi que parece que tinham também outras pessoas querendo ocupar aquele espaço, mas com outra finalidade, né? Eu queria saber se é isso que estava acontecendo. Parece que o pessoal fazia uma guerra lá dentro, um de tiro, o que é isso? Nós não sabemos o caminho, como isso chegou a acontecer. Mas a parte da GCM, aqui de Ribeirão Preto, estava utilizando de forma privativa, de forma privada, aquele espaço para atividades de airsoft. Aqueles tiros de... Isso. Então eles brincavam de atirar um no outro ali dentro. E eu acho que você deve ter visto algo que me chamou muita atenção e que aperta o nosso coração, né? Um símbolo muito ligado à repressão política, a grupo de extermínio, ao fascismo, ao militarismo, né? Que é aquela caveira, É uma caveira. ao lado de 2 fuzis. Exatamente. Né? Então imagina a Mari Maurina, que passou toda essa dor por essa ideologia, por essa mentalidade, né, fascista, novamente essa mentalidade estava presente ali. Agora, de uma forma aparentemente banal, uma brincadeira de airsoft, mas isso estava acontecendo. Exato, simbólico e algo para se refletir, né? Um espaço utilizado, um espaço histórico para uma atividade que não tem nada a ver com aquele espaço, não deveria ser utilizada para isso, obviamente, né? Na verdade, não só não deveria, né, mas que legitimidade, como conseguiram, quais foram os caminhos em que se abriu aquele espaço. Que é espaço público. Né? Inclusive, eles tinham a chave das correntes que guarneciam o espaço. Então, é muito esquisito. É muito estranho mesmo. E parabenizar todo o movimento, todos vocês das organizações, por essa coragem. Eu que já tive a oportunidade também de participar de ocupações na época que escolas iam fechar, aqui em Sertãozinho, no Bruno Peroni, só não fecharam devido às ocupações, né, junto com a Pioesp, todas as organizações. E é importante você estar aqui para poder explicar para as pessoas que não é uma ocupação para tomar algo que é de alguém, não é algo que é da população, a luta é para que esse espaço seja devolvido a quem é de direito, que é a população. Exatamente, Serginha, essa é a palavra, é devolver, dar função social que esse lar deveria ter e esse espaço deveria ter desde sempre. Então foi criado, inclusive, uma página no Instagram, Memorial Madre Maurina, né? Memorial de Resistência Madre Maurina no Instagram, e lá você tem toda a programação diária das atividades, do que acontece lá. Que deveria estar acontecendo numa agenda, por exemplo, cultural da cidade. Porque se vocês, sem estrutura alguma, sem água, sem iluminação, estão conseguindo fazer, por que não a Secretaria de Cultura, com os mesmos recursos e espaço, não poderia organizar minimamente algo? É algo para se pensar. Vocês estão mostrando na prática que é possível. Na verdade, o que é mais possível é quando as pessoas tomam conta do que é dela. Exato. E administram. Isso é o que a gente sempre fala, e você, evidentemente, comunga desse pensamento, é o poder popular. Exato. Né? Quando as pessoas vêm, assumem, trabalham, limpam, fazem tudo juntas, elas conseguem fazer essa transformação. Conseguem fazer essa transformação, exatamente. Parabéns mais uma vez, sinta-se à vontade para retornar aqui quando quiser. Um grande abraço. E quem quiser conhecer, eu estive lá, acho que é aberto, né, Sim. amigo? E você pode ir lá e conhecer, conversar com o pessoal e para até se solidarizar a quem está ocupando o espaço para devolver à cidade o que deveria sempre ter acontecido e não está acontecendo. É o que, na verdade, desejamos aí para a cidade de Ribeirão Preto. E agora, fique com a TV O Demo, com as últimas notícias do Magistério e a TV Pioesp. E até o próximo programa. Colegas, escolhemos alguns trechos da entrevista do Feder ao podcast Mart Makers, o canal da família investidora brasileira. Vamos repetir, o canal da família investidora brasileira. Portanto, o secretário estava em casa, entre amigos, sem ninguém para questioná-lo ou contestá-lo. Essa entrevista vai entrar para a história. Nunca alguém conseguiu falar tanta besteira em tão pouco tempo. Vamos destacar aqui apenas alguns trechos, verdades, meias-verdades e mentiras. Para quem não é da rede, não conhece a rede pública estadual, sugerimos a leitura do livro O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente, do Antônio Góes, assim como os trabalhos da FAPESP e da Fundação Carlos Chagas,
para conferir quanta mentira o secretário contou nessa entrevista. Por civilidade, vamos começar pelas verdades. Então é muito dinheiro que o Brasil investe em educação. O problema é que ele é mal gerido. Verdade, o dinheiro é mal gerido. Basta ver o que ocorre aqui em São Paulo. Gastam-se milhões e bilhões com plataformas e materiais digitais ineficientes, medalhinhas, selinhos, viagens, enquanto as escolas estão caindo aos pedaços, sem a mínima infraestrutura, sem professores, sem funcionários, sem quadras, aclimatação, água, luz, banheiros, internet. E os professores são muito mal remunerados. Renato, a minha decisão mais ousada foi colocar você como secretário. Porque eu não entendia nada de gestão pública, como analista na secretaria, mas assim, a minha experiência era muito pequena. Verdade. Realmente, ao contrário do que ele afirma no seu livro, que acordava cedo para tomar ônibus e ir trabalhar na secretaria todos os dias, ele não tinha nenhuma experiência de escola pública. Continua não tendo. Através de um padrinho, ele conseguiu um estágio, entre aspas, num cargo que não existia na SEDUC, apenas para se inteirar sobre os bancos de dados dos alunos, das empresas fornecedoras e dos produtos adquiridos pela secretaria, ou seja, para captar os dados de interesse empresarial. Nada a ver com educação. Quando o secretário da Educação, à época, percebeu o que ele estava fazendo, comunicou o fato ao governador e o Feder foi convidado a sair. Saiu, mas aí ele tinha já os dados de que precisava para montar seu esquema de fornecimento de materiais para o governo, inclusive as plataformas. A gente mudou a lei aqui em São Paulo, se um diretor não entrega resultado, ele perde o cargo de diretor, tá? Verdade. O diretor é responsável pela frequência e pelo aproveitamento dos alunos. Frequência tem a ver com família, escola, diretoria de ensino, comunidade, conselho tutelar e Ministério Público. Também, por faltar infraestrutura na escola, principalmente professores, o aluno é desestimulado a frequentá-la. Aproveitamento tem a ver com os itens anteriores e também com o desempenho dos professores. E o diretor é indevidamente responsabilizado por todos esses fatores que independem do seu trabalho. Pode trocar os diretores o quanto quiser, que o problema vai continuar. Então a minha maior política pública hoje chama Provão Paulista. Verdade. A maior política pública hoje chama Provão Paulista. Por aí dá para ver a pobreza da política pública na educação. Dirigir todo um sistema para uma prova. Isso não é educação. Na escola, as provas existem para aferir conhecimentos e corrigir desvios, e não para iludir. Afinal, os alunos que obtêm as vagas não atingem nem 1% do alunado. Você que está assistindo a gente, né? Você tem que ter a cultura de cobrar bons secretários das pessoas que você elege. Verdade, tem de ter a cultura de cobrar bons secretários das pessoas que você elege. E, nesse caso, ele nunca seria secretário da Educação aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não tinha, agora tem prova para professor temporário, né? Verdade. Ele se esquece, porém, de que não pode haver prova para professor temporário. Não pode haver professor temporário, precarizado, sem direito à carreira. Tem de haver concurso público. Programa de formação muito eficiente, apenas no sentido de usar os materiais das empresas dele e das coligadas, somente. Mas quando eu vejo, e ainda há no Brasil, muitos secretários desastrosos. Eu tô sendo ousado ao falar isso aqui no podcast, mas tem muitos secretários municipais, estaduais, espalhados pelo Brasil, que são um desastre. Eu fico envergonhado, revoltado com o brasileiro de ver aquela pessoa no cargo. Eu falo, como que esse prefeito, esse governador, deixa essa pessoa lá? Porque ele não tá nem aí. Entendeu? Isso é o mais comum. Ele não tá nem aí. Ele não sabe o que acontece. O que ele quer? Ele quer virar deputado ou se reeleger como deputado.
Ou, de repente, se ele é estadual, quer ir para federal. Verdade, realmente são uma vergonha, um desastre. Alguns não querem fazer carreira política, mas querem apenas vender os produtos das suas empresas e das coligadas, como é o caso do nosso secretário. Ele também não está nem aí com a educação, com o processo ensino-aprendizagem, com os aspectos cognitivos, com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. É muito simples, eles têm meta mínima. Tem que subir 0,2 a cada ano. Se não subir, tchau. Se não subir, tchau. Verdade. Vejam a linguagem. Se não subir, tchau. Se não subir, tchau. Isso é linguagem de educador? Ou seja, se não vender bem meus produtos, se não aplicar bem as plataformas, rua. É bem isso mesmo. Os dirigentes viraram diretores de vendas. Ou vendem bem e cada vez mais, ou estão demitidos. É assim que funciona na empresa. E é assim que ele vê a rede pública estadual. Uma grande empresa a serviço dele. Tem de faturar para ele. Agora o livro para não ler. O livro para não ler, nossa, eu li um livro, A Montanha Mágica, acho que é do Thomas Mann, A Montanha Mágica. Eu achei muito chato, insuportável. Putz. Verdade. Não dá para imaginar o Feder lendo A Montanha Mágica de Thomas Mann e gostando do livro. Não é para empresários. É muito para quem só pensa em lucros, planilhas e plataformas. Depois a gente colocou aulas de oratória, liderança, empreendedorismo. Então o aluno hoje, todas as escolas públicas, ele tem aula de empreendedorismo, eles gostam, educação financeira, eles gostam. Na educação pública eles estão tendo aula de educação financeira. Meia verdade. Aulas de oratória, liderança, empreendedorismo, educação financeira, na prática, não estão acontecendo por falta de professores especializados. Quanto ao ensino profissionalizante, as escolas regulares não têm a infraestrutura nem os professores especializados. O mesmo pode ser dito com relação à administração, técnico em enfermagem, técnico em logística, técnico em programação, ciência de dados, agronegócio. Isso só funciona bem no Centro Paula Souza. Na rede regular é enganação. Depois a gente colocou educação profissionalizante. Isso aqui é muito importante. Meia verdade. Apenas os alunos do Centro Paula Souza têm um ensino profissional de verdade. Nas escolas regulares, o que existe é um faz de conta. Então são quase 330 mil alunos formados na educação profissional. Os cursos de programação vão ser aí 25% disso, né? Então a gente vai ter aí 50, 60 mil alunos só no estado de São Paulo formados para programação, já entrando no mercado de trabalho a partir aí de 26, 27. Então é algo transformador. Meia verdade. Apenas os alunos do Centro Paula Souza têm um ensino profissional de verdade. Nas escolas regulares, o que existe é um faz de conta. Tenho um excelente chefe que eu amo de paixão. Meia verdade. Um pouco exagerado, não? Até porque grandes empresários, bilionários, não têm amigos, mas tão somente interesses. Enquanto o Tarcísio estiver apoiando a política do Feder, das plataformas, dos materiais que estão aumentando sua fortuna, o Feder estará amando o Tarcísio. Mas é paixão de carnaval. Aliás, a vinda do Feder para São Paulo foi um arranjo que envolveu também o governador. Era para ele ter continuado no Paraná, o que não ia dar certo, ou ter ido para Minas Gerais, onde não iria faturar tanto. Parece que nesse episódio entrou também o padrinho sempre vigilante. A gente estava trazendo os livros de São Paulo e eu abri mão por um período do PNLD. Depois me arrependi e a gente voltou para o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. E eu fui muito criticado, né? Até num nível de assim, poxa, governador Tarcísio, como que você tá com esse secretário? Ele não quer os livros nacionais, etc.
E ele falou, Renato, eu acredito em você, eu acredito no teu projeto e eu fico com você. Meia verdade. Realmente isso aconteceu. O Feder queria vender mais material para a secretaria. Na cara dura. Não deu certo. Mas consta que nesse episódio, novamente, o padrinho do Feder interveio para que ele permanecesse no cargo. Agora, colegas, as mentiras, que são muitas e que dispensam maiores comentários. O custo do aluno no Brasil, em geral, é de R$ 1.000 por mês, que é o mesmo valor de uma escola particular na média. Onde ficam essas escolas particulares? São as escolas onde estudam os filhos do secretário e de seus colegas? O professor da escola pública ganha mais que o da escola particular. O salário médio público é de 6, 7, em alguns estados chega a R$ 10.000 o piso. E o da escola particular é muito menor, 3, 4 mil. Essa foi demais. Então, só vão para as escolas particulares os professores que não conseguem aulas nas escolas públicas? De onde saíram esses salários? O indicador mais importante na educação é a frequência escolar. A frequência é realmente muito importante. Mais importante ainda é a aprendizagem, ao contrário do que afirma o secretário mais adiante. Por que, nas escolas particulares, esses dois fatores são mais bem pontuados? Primeiro, porque as escolas particulares não são obrigadas a usar as plataformas e os materiais do Feder. Segundo, porque os alunos têm outro nível de origem, de procedência, de acompanhamento. As escolas têm infraestrutura, não há falta de professores, funcionários, aclimatação, banheiros, água, luz, internet, etc., como acontece nas escolas públicas. Não há escola particular de lata, onde os alunos são congelados no inverno e fritos no verão. Eu tinha o sonho de ser secretário, eu sempre amei educação desde criança, e agora eu estou realizando esse sonho, tá muito legal. Cara, só de ter uma pessoa que tinha o sonho de trabalhar com educação, né, no mundo político. Sempre amou a educação, mas o sonho era ser secretário e não professor. Trabalhar no mundo político é um jeito muito estranho e suspeito de amar a educação, não? E é por aí, então, qual que é a obrigação do diretor? Que haja aprendizagem. Você tem que apoiar o secretário, tem que apoiar o diretor, tem que dar uma boa formação. Isso a gente fez. Você dá um material para aquele diretor. Então, olha, o livro, o material, a formação, você apoia com um psicólogo, você apoia com técnicos, pedagogos, tudo isso você apoia, mas você cobra o resultado. E Apoio, boa formação, livro, material, psicólogo, técnicos, pedagogos. Onde está esse diretor? E o professor, em geral, a minha vida, 7 anos de secretário, foi uma vida onde eu recebi muito mais apoio dos professores do que críticas. Recebe mais apoio dos professores do que críticas? Essa é uma pesquisa que nós gostaríamos de ver através de consulta direta à rede. E a gente está tendo aulas melhores em São Paulo, porque a gente apoia o professor. Apoia o professor? Ao contrário, aqui o professor está sendo tratado como cidadão de segunda categoria, exposto o tempo todo a pressões, ingerências e desrespeito. A secretaria maltrata seus colaboradores. Então, é uma cultura que em São Paulo está mudando e a gente vê o esforço, né? E o professor valorizando. Aquele professor fala, olha, agora não é mais a mesma coisa. Eu dou aula boa, meus alunos aprendem, eu ganho 2 salários de bônus. Você não deu aula boa, teus alunos não estão aprendendo, teu bônus é 0, né? E você ainda corre o risco de ter o seu contrato rompido. Então, por isso que eu acredito na educação pública. Isso não é educação, é negócio, tal como nas empresas do Feder. Será que isso acontece nas escolas onde os filhos dele e dos amigos estudam? Nesse contexto, o que é dar uma boa aula? Usar bem o material a que a secretaria obriga? Tinha professores que ganhavam R$100, R$150 e professores que ganharam R$18.000, dependendo das suas turmas.
Gostaríamos de saber onde estão esses professores que ganharam R$ 18.000 só de metas. De qualquer forma, isso não é educação. Lembra o programa de um grande animador de TV. Quem quer um aviãozinho de R$ 100? Eles fazem, cada um, em média, 50 lições de casa por semana, que eles vão recebendo dos professores e fazendo, né? Realmente, há muita lição de casa por semana. De casa, em tese, porque essas lições acabam sendo feitas em aula, com a ajuda dos professores, por orientação da própria secretaria. Não era um hábito. Nem escrever redação. Sempre se escreveu redação nas escolas. Não adianta quantificar essas redações se elas são feitas por meios digitais, onde o aluno pode escrever o que quiser, e o que será apurado será apenas a quantidade de palavras. Todos os sistemas mundiais que aplicam provas, que expõem essas notas de provas, esses sistemas vão bem. Aqui o secretário, intencionalmente, está confundindo causa e consequência. Bons resultados nas provas são consequências de um bom sistema de ensino. Não adianta expor as notas das provas se elas forem ruins. Eu estava tendo uma conversa com um dos melhores ministros do planeta, né, que foi um ministro em Portugal. Ele foi ministro por 8 anos, ele saiu, se eu não me engano, em 2019, chama Nuno Crato. Nuno Crato, em Portugal, fez exatamente o contrário do que Feder está fazendo aqui. Ele eliminou todos os projetos paralelos, concentrando-se apenas no núcleo, no principal, no currículo básico. Aumentou o tempo de permanência dos alunos nas escolas e o número de aulas de português e de matemática. A recuperação e o reforço dos alunos aconteciam simultaneamente às aulas. Ele jamais usaria a política e as plataformas do Feder. Vejamos o que ele disse segundo o próprio Feder. Bom, eu conversei com ele e contei um pouquinho do que a gente está fazendo em São Paulo. E ele falou assim: Renato, é muito o que você está fazendo. Eu não tinha um sistema de bônus, eu não tinha tanta prova, porque a gente tem prova todo ano e ainda tem as provas bimestrais. A prova paulista do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre e a prova final. Né? Ele falou, eu não tinha tanta prova, eu não dava livre, eu não dava lição de casa pro professor. Isso é incrível o que você faz. Só que em Portugal não é igual à China, mas tem a cultura que valoriza o estudo. Sim. E o Feder entendeu isso como um elogio ao trabalho dele aqui em São Paulo. É exatamente o contrário. Então a gente vai mudar essa cultura. E com oportunidade, com mérito. Então a gente tem uma das políticas nossas que está fazendo um sucesso incrível, chama Olimpíadas. A OMASP, né, que é a Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo e a Olimpíada de Interpretação de Texto do Estado de São Paulo. E a gente dá 120 mil medalhas em cada uma delas. Nós sabemos bem que, quando os professores não ajudam, os alunos recebem medalhas de matemática sem saber o básico da matéria. De interpretação de texto, mal sabendo ler um pequeno bilhete. Na verdade, é um circo, uma chacrinha, que serve apenas para dar visibilidade ao secretário. Marketing vazio. Uma última observação. O secretário insistiu muito na palavra responsabilização. Concordamos. Todos têm de ser responsabilizados por seus atos ou omissões. Nesse sentido, o primeiro a ser responsabilizado deveria ser o próprio secretário, que, não entendendo nada de escola pública estadual de educação básica e ávido por aumentar as vendas e o ranking das suas empresas e coligadas, está destruindo a educação pública do estado de São Paulo. Ele insistiu também na palavra meritocracia. Mas vejamos um trecho da sua fala. O Alexandre é meu melhor amigo. O pai dele faleceu. Sim. E aí ele falou, Renato, eu tenho 23 anos, vem ser meu sócio, pelo menos fica 46, fica um presidente mais respeitado. E aí eu topei, minha família me ajudou, e a gente comprou metade da Multilaser.
Minha família me ajudou. Minha família me ajudou. Isso é meritocracia ou sorte na loteria do nascimento? Quanta demagogia, senhor secretário.